Bom, gente, vamos lá. A aula de hoje eu vou falar sobre o conceito de fato social para o Emily Durkheim, tá? Então eu vou pontuar algumas coisas aqui para que fique claro. Bom, primeiro, fato social é o objeto de estudo da sociologia do Durkheim. Então, isso significa que, para o Durkheim, a sociologia é a ciência que busca compreender e explicar o fato social, né? Isso é legal, porque às vezes a gente acha que sociologia estuda a sociedade. E aí, quando você fala sociedade, fica uma coisa muito ampla, muito abstrata, né? Pô, a sociologia então estuda tudo que acontece na sociedade? Não, vai dizer o Durkheim. Por quê? Porque tudo é muita coisa, né? E para isso existem outras ciências, a geografia, a história, a filosofia, a psicologia, enfim, que vão estudar outros aspectos da vida em sociedade. A sociologia estuda especificamente o fato social. Por isso que é o objeto de estudo da sociologia. Tranquilo? Qual que é a definição que o Durkheim dá? Eu vou ser literal aqui, vou pegar a palavra, né, o livro do Durkheim, e vou ler para vocês a passagem em que ele nos define o que ele entende por fato social. Bora lá então. Ele vai dizer que é um fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coação exterior, ou ainda que é geral no conjunto de uma dada sociedade, tendo ao mesmo tempo uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Vejam, o Durkheim está pensando então o fato social como uma maneira de fazer, né? Então a nossa existência, né, em sociedade se dá pelas práticas, por uma maneira de fazer. Só que é uma maneira de fazer que possui algumas características, né? Nesse pequeno trecho, o Durkheim dá três características desse fato social. A primeira é que é um fato que exerce sobre o indivíduo uma coação. Então, primeira característica que a gente pode pensar aqui a partir do texto do Durkheim é que o fato social é aquele fato, né, em que eu sou coagido. É um processo de coerção social. É como se o meu comportamento em determinadas situações que podem ser identificadas como fato social, eu fosse levado a agir assim pelo contexto no qual eu vivo. Né? Então vejam, eu estou diante de um processo de coerção, uma coerção moral. É uma força moral que leva os indivíduos a adotarem determinados comportamentos. Por exemplo, né, vamos pegar a questão do sotaque. Né? Vocês devem ter percebido que eu falo porta, portão, porteira. Né? Isso não deriva de uma escolha individual minha. Né? Isso é resultado de um processo de coerção. Como eu fui socializado, criado num contexto lá no norte do Paraná, na cidade de Londrina, por uma família de forte influência caipira, da cultura caipira, onde esse R, ele aparece de forma um pouco mais acentuada. Isso deriva de um contexto cultural, uma influência cultural. É claro que se eu mudar de região, como eu mudei de região, você vai pegando aos poucos o sotaque da região. Né? Mas vejam que isso é um processo que não depende da minha escolha. Por isso que é uma coação, como o Durkheim coloca aqui, exterior. Eu não escolho, não depende de mim. Então são processos sociais onde essa coerção é externa. Daí a segunda característica, que o fato social é coercitivo, há uma coação, e ele também é exterior ao indivíduo. Então não depende do indivíduo, não nasce com o indivíduo e não morre com o indivíduo. É uma coisa que transpassa a nossa existência individual. Então, por mais que eu, enquanto indivíduo, adote determinados fatos sociais, conscientemente ou não, mas esses fatos não dependem de mim.
estão fora de mim. Tá? Por isso que a sociologia do Durkheim não estuda a subjetividade individual das pessoas. Porque para o Durkheim, tudo que a sociologia estuda é produto da sociedade. O fato social é um produto da sociedade. Ah, eu não concordo. Eu acho que é o indivíduo que faz as escolhas. Beleza. Você não faz sociologia a partir da teoria do Durkheim. Você faz outra coisa. Principalmente, sei lá, estuda psicologia, que tenta entrar dentro da individualidade das pessoas, entender a formação psíquica que muitas vezes é particular e específica. Agora, o Durkheim está pensando em fenômenos sociais, cuja determinação é social. Tranquilo? Então, é externo ao indivíduo, segunda característica, e a última, ele coloca aqui, é geral. Então, são fatos que têm uma certa frequência de ocorrência, não é uma coisa isolada que aconteceu uma vez só. São fatos que se repetem ao longo do tempo, ao longo do espaço e se repetem nos indivíduos. Então, são acontecimentos que vão se repetir. Tranquilo? Então, para ser um fato social e para ser o objeto da sociologia para o Durkheim, tem que ter 3 características. Coerção, coação, é uma força moral que me leva a agir. Exterioridade, é externo, está fora do indivíduo, tá? E é geral, porque se repete. Tá? Tem uma frequência de ocorrência. E aí a gente pode dar uma infinidade de exemplos, porque tudo que a sociologia se propõe a estudar, ela estuda na perspectiva do fato social, né? Dentro da teoria do Durkheim. Então, sei lá, vamos pensar aqui o suicídio, que é um dos temas de estudo do Durkheim. O Durkheim, quando vai fazer a análise do suicídio, ele deixa muito claro. A primeira parte do livro, cara, ele vai desconstruir todas as visões do senso comum sobre o que leva as pessoas ao suicídio. E quando ele desconstrói, ele vai mostrar que o que ele está fazendo é tentar abordar o suicídio como um fato social. Então, ele trabalha nos 3 elementos. Então, ele mostra que o suicídio ele é um fato em que o indivíduo é coagido. Então, o que o Durkheim mostra aqui? Existem contextos sociais onde a taxa de suicídio aumenta e contextos sociais onde a taxa de suicídio diminui. Existem contextos sociais onde um tipo de suicídio, que ele chama, sei lá, de egoísta, acontece mais, e existe um tipo de contexto onde o suicídio altruísta acontece com maior frequência. E ele mostra isso com dados estatísticos e ele mostra que existem ondas de suicídio, mostrando que é um fenômeno que vai além, e aí na segunda característica, além da individualidade. Claro, é o indivíduo que tira a própria vida, mas essa solução final de tirar a própria vida, ela é um elemento que surge fora do indivíduo. Tanto é que há sérias restrições quando você tem que noticiar um determinado caso de suicídio. Para quê? Porque é um comportamento que pode ser imitado, porque as pessoas são levadas a essa solução. Claro que há motivos particulares e individuais, mas o fato do suicídio, enquanto dado estatístico, é analisado pelo Durkheim como um fato social. E é geral, porque se repete. Porque ao longo do tempo da história, em diversas sociedades, você tem infinitos casos de formas e de maneiras onde as pessoas tiram a própria vida. Então a gente está diante de uma coisa que o Durkheim caracteriza como fato social. Exterior, coercitivo e geral. Beleza? Nunca se esqueça dessas 3 características aí. Falou, gente!